Bom, como planejado, hoje nós estamos reunidos aqui para a divulgação do nosso resultado trimestral, né? É a nossa 31ª edição aí de outubro de 2025. Então, o objetivo hoje é divulgarmos aí os resultados dos planos 2 e família, né? Então, a Vivian vai compartilhar a apresentação. Enquanto ela compartilha, eu vou só passando para vocês aí a nossa agenda, como fica a agenda de hoje, né? Nós vamos passar alguns pontos de destaque, algum trabalho aqui que está sendo conduzido pela entidade, né? Uma atualização sobre sistemas, né? Como estão essa questão de empréstimos. A Vivian vai trazer essas apresentações para vocês. Depois a gente vem com os resultados, né? Em que a gente traz um mapeamento dos dois planos. Depois trazemos os resultados dos investimentos, cenário macroeconômico, né, onde o Milton vai apresentar, e posteriormente a gente abre para algumas perguntas, tá bom? Vivian não está no modo compartilhado aqui ainda. A apresentação, perdão. Bom dia a todos, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Vocês me dão só um instantinho que eu estou colocando aqui no modo apresentação, mas vocês me dão pronto. Bom, agora sim. Primeiramente, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, né? De antemão, a gente já agradece o tempo que os participantes disponibilizaram, assim, essa 1 hora que nós vamos conversar aqui, trocar algumas informações sobre o plano, os resultados do plano 2, mas mais do que isso, assim, mais do que trazer aqui os resultados de investimentos, de patrimônio, o que nós estamos fazendo, a nossa agenda agora para o último trimestre, é um momento, é uma porta, é uma forma que a diretoria disponibiliza, né, para abrir esse relacionamento com os participantes. Então, ao final, nós vamos ter um tempo aí, uns 10, 15 minutos, para que todos os participantes tirem as suas dúvidas, e mesmo assim, caso a gente não consiga trazer todos os questionamentos, responder todas as perguntas, a gente reforça aqui que nós estamos à disposição para, se precisar de algum contato direto, alguma explicação mais específica, nós estamos à disposição, a gente agenda aqui com o nosso time aqui de relacionamento, e nós estamos à disposição para tirar quaisquer dúvida dos participantes, tá? Eu começo aqui com o nosso primeiro destaque, né? Então, agora no final do trimestre, um assunto que a gente está trabalhando aqui fortemente é sobre o imposto de renda, né? Então, o imposto de renda, os participantes vão iniciar as declarações aí do imposto de renda em abril do ano que vem, mas de uma forma mais proativa, nós já estamos trabalhando com esse tema no intuito de reduzir a contribuição ou aumentar o incentivo fiscal dos participantes, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Mas o plano de benefício ele tem um incentivo fiscal super interessante, né? E é sobre esse tema que eu vou tratar aqui com vocês. Então, como a gente pode transformar o seu imposto de renda em investimento? As contribuições básicas que os participantes do Plano 2 fazem para o Plano BRF Previdência, né, para o Plano 2, eles não atingem o limite de dedução máxima do imposto de renda. Então, a depender do salário de cada participante, as contribuições elas giram em torno de 5% a 6%. O limite máximo de dedução do imposto de renda é até 12%. Então, assim, para corrigir esses 5 ou 6%, né, de diferença, os participantes dos planos 2, eles podem sim fazer contribuições adicionais e aproveitar toda a isenção do imposto de renda prevista na legislação. Então, com deduções de até 12% da sua renda tributável anual, esse benefício é válido apenas para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Eu trouxe aqui alguma simulação para a gente conseguir visualizar como esse benefício fiscal funciona. Imagine um participante ou um funcionário da BRF que tem um salário aqui de R$ 8.000 mensais.
É uma conta simples, né? Mas lógico, se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto posterior, a gente tem uma planilha aqui de simulação de imposto de renda. Esse simulador também está dentro do autoatendimento, então é possível fazer essas simulações, mas é uma conta basicamente muito simples, né? O salário, considerando um salário mensal de R$ 8.000, a gente pega aqui e calcula a nossa renda tributável, né, que não considera o 13º por uma disposição legal. Então, é basicamente o salário de R$ 8.000 vezes 12 salários. Nesse ponto, tem que ter um cuidado muito especial, se teve alguma variação salarial durante o ano, né? Então, a gente está considerando aqui que o participante, durante os 12 meses do ano, ganhou a mesma remuneração, R$ 8.000, mas é importante que cada participante observe essa variação salarial no decorrer do ano. Para o participante que tem um salário mensal de R$ 8.000, considerando só a contribuição básica do plano de previdência, ele contribuiu R$ 2.123 para o plano 2, que neste caso, né, correspondeu a 2,21% da renda tributável. Quanto maior o salário, mais ele se distancia desse percentual, né, por causa das nossas faixas de contribuição. Então, um salário aí em torno de 12, 13 mil reais, ele pode chegar em torno dos 5 ou 6% de contribuição, por isso que cada salário, cada remuneração tem o seu percentual específico, né? E isso seria o imposto de renda que ele pagaria, né? Então, eu estou falando aqui de um montante em cerca de R$ 15.000. Se nós fizermos uma simulação aqui, considerando os 12% da renda bruta permitida como incentivo fiscal, né? A gente teria que ter uma contribuição de 11.520 para o plano, com um aporte adicional de cerca de R$ 9.300. Então, veja, aqui como contribuição básica, o participante já contribuiu 2.123. Aqui, essa contribuição aqui é só a contribuição do participante, a gente não considera a contribuição da patrocinadora. Só que para que ele se aproveite do benefício fiscal na sua totalidade, que é 12%, ele teria que fazer um aporte adicional ao plano de previdência em cerca de 9.300, né? Notem que aqui ele fez uma contribuição, com a contribuição básica, ele pagaria cerca de 15 mil em imposto de renda, com a contribuição no teto de 12%, ele pagaria quase 13 mil reais. Então, de incentivo fiscal, por este participante ter feito um aporte adicional de 9.300, ele teve um incentivo fiscal de R$ 2.500. O que a gente conclui? Que a contribuição efetiva do participante foi R$ 6.800. Então, ele faz, de fato, uma contribuição até o final agora, até 26 de dezembro, né, que é o nosso prazo limite, ele faz uma contribuição de R$ 9.000, só que, considerando o incentivo fiscal, a contribuição efetiva dele é R$ 6.800. Então, além de pagar menos imposto de renda, nesse caso R$ 2.500, e quanto maior o valor, nós vamos tendo um incentivo fiscal mais significativo ainda, né? Então, fazendo essa contribuição, ele teve uma contribuição efetiva de R$ 6.800. A gente te ajuda aí nesse cálculo, a gente sabe que esse assunto e esse conceito é um pouco mais complicado para algumas pessoas, então a gente tem uma equipe à disposição para te ajudar. Se você já consegue fazer esse cálculo, já tem muita clareza em relação a essa contribuição, então você pode entrar diretamente dentro do autoatendimento, gerar um boleto de contribuição ou de um aporte adicional e já fazer essa contribuição nos próximos 3 meses. Muita atenção em relação ao prazo, né, de fazer isso até dezembro, para que a gente considere esse ano fiscal e você já se aproveite desse benefício agora na próxima declaração do imposto de renda. Mas se você ainda tem dúvida de como fazer, qual que é o valor, cadastre-se nesse QR Code, vai ter um link para você se cadastrar e logo em seguida desse cadastro, nas próximas horas, um especialista da BRF Previdência vai entrar em contato contigo para esclarecer todas essas dúvidas e te ajudar nesse processo, tá? A gente também está
tá fazendo essa campanha não só do imposto de renda, né, mas tendo uma proximidade maior com os participantes do plano e com os potenciais participantes, com aquelas pessoas que ainda não são participantes do plano de benefícios, né? Então nós temos uma agenda aí muito importante para o próximo trimestre, né? Então semana passada nossa equipe estava em Itajaí, né? De 20 a 24 estava em Itajaí. Esta semana nossa equipe de captação de atendimento vai estar na unidade de Uberlândia. Em 3/11 a 5/11 nós vamos estar em Chapecó e Concórdia, e de 10/11 a 14/11 em Curitiba. Então, essas visitas que a BRF-Prev faz nas unidades, ela vai divulgar essa campanha, né, demonstrando os benefícios do imposto de renda, mas também vai esclarecer toda e qualquer outra dúvida sobre o plano de benefício. Aqui a gente tem um recorte especial, né? Se você é líder, se você é gestor de equipe e quer trazer esse benefício da Previdência como um benefício de gestão de pessoa, de retenção de talentos, de cuidado com os funcionários da equipe de vocês podem agendar um evento exclusivo, pode ser por Teams, pode ser presencial, dependendo da localidade. Então, a gente pode ainda, neste ano, fazer algum evento exclusivo aí, específico para o plano de vocês, que a gente pode tratar da questão de imposto de renda, educação financeira e perspectiva de aposentadoria, rentabilidade dos planos, aí depende muito da agenda aí que o gestor escolher, tá? Além disso, né, além de todo o benefício fiscal, de aumentar a sua poupança para aposentadoria. A gente ainda tem uma campanha, né, que vai sortear vai sortear um PlayStation 5 e um Nintendo Switch para quem fazer contribuições até 26/10. É uma forma da BRF Previdência incentivar a poupança, incentivar o benefício fiscal para todos os participantes, tá bom? Bom, aqui falando um pouquinho do programa de empréstimo, né? Eu acho que muitos de vocês notaram que o programa de empréstimo ele está suspenso desde maio do ano passado, né? Desde maio deste ano, então ele está temporariamente suspenso em razão de algumas mudanças trazidas pela medida provisória 1292, que é relacionada ao crédito ao trabalhador dos empréstimos consignados, né? Desde a publicação dessa medida provisória, né, surgiu algumas dúvidas se os planos de previdência entrariam dentro dessa medida provisória, e no decorrer dos meses esclareceu-se que não, né, que os planos de previdência eles têm uma sistemática e um funcionamento diferente do que, de fato, as imposições trazidas para esse crédito do trabalhador, só que nós deveríamos consultar a base essa base de empréstimos consignados, né? E aí nós ainda não temos nenhuma orientação adicional em relação à consulta a essa nova plataforma de crédito do trabalhador. Então, de fato, os empréstimos concedidos pelos planos de previdências não vão compor essa margem, mas que por uma questão de segurança dos planos de benefício, nós vamos ter que consultar essa margem antes de disponibilizar o empréstimo, né? Então, nós ainda não, e o empréstimo está suspenso porque nós não temos nenhuma orientação adicional, né, sobre adesão a essa plataforma. Então, por uma questão de segurança e transparência, não só da BRF Previdência, mas foi um comportamento do mercado, a gente mantém temporariamente suspenso até que a gente tenha alguma instrução mais clara sobre o processo de consulta e sobre o acesso à plataforma. Obviamente, a gente sabe que o programa de empréstimo é muito importante para os participantes, de fato, ele tem uma taxa muito especial e significativa para aqueles que precisam do empréstimo. Então, tão logo a gente retome esse fluxo operacional, retome essa orientação por parte do Ministério do Trabalho, tão logo a gente deve retomar aí o programa de empréstimo.
Uma notícia boa, vocês devem ter recebido aí algumas comunicações nossas por e-mail e por WhatsApp. Nós passamos durante esse último ano, né, desde outubro do ano passado até agora esse mês, nós passamos por algumas alterações importantíssimas nos nossos sistemas operacionais, nosso sistema de dados, que é o que a gente chama de ERP. Esse nosso sistema, ele controla todas as nossas informações, nossos dados, saldo de contas, toda a rentabilidade dos planos de benefício, e nós atualizamos, ou seja, nós migramos de software para um software mais moderno, um software mais adequado ao porte e à complexidade da BRF Previdência. Então, durante esse período de transição, a gente reconhece que algumas informações como saldo e rentabilidade, ele levaram um tempo um pouco maior para serem atualizados, justamente para que a gente garantisse a conformidade e que as informações estivessem todas adequadas aos regulamentos e ao nosso processo natural. Então, durante essa migração, eu acho que alguns de vocês já devem ter passado por alguma migração de sistema, então foi um período bem difícil, mas que nós consideramos que nós já superamos essa fase de migração e a gente nós retomamos as divulgações nas datas habituais. Então, neste mês, assim, nós já divulgamos os saldos e as rentabilidades nos períodos habituais, então a gente também mandou essa comunicação com um pedido de desculpa, né, em relação a alguns meses que essa divulgação foi um pouco mais demorada em se fazer, mas uma boa notícia é que nós já concluímos todo esse processo, tá? E aí eu já aproveito a oportunidade para falar que nós temos um aplicativo, né? Hoje o aplicativo novo da BRF Previdência, ele tem mais funcionalidades, ele está mais moderno, ele está mais funcional, e isso é um dos resultados dessa migração de sistema, né? Então, quem ainda não tem o aplicativo da BRF Prev, o primeiro login, se você ainda não tem senha de acesso, deve ser feito dentro do autoatendimento, e depois com a mesma senha do autoatendimento, você pode acessar o aplicativo da BRF Previdência, né? No aplicativo da BRF Previdência, se você ativar as notificações, você consegue receber algumas notícias, algumas informações do seu plano muito mais rápido e na palma da sua mão. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade em baixar o aplicativo, da mesma forma, a equipe aqui da BRF Previdência está à disposição para te auxiliar. Outro ponto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é a pesquisa de satisfação institucional da BRF Previdência. Nós queremos saber a opinião de todos os nossos participantes em relação à gestão dos planos de benefício, em relação à satisfação dos participantes com a gestão da BRF Previdência, e a partir desses retornos é que nós fazemos todo o nosso plano de ação, nós avaliamos e de fato, recalculamos algumas rotas aqui na administração. Então, nós vamos realizar essa pesquisa de satisfação no período de 17 de novembro a 15 de dezembro, né? Nós queremos saber da opinião e nos ajudar a aprimorar e a fortalecer o relacionamento com os nossos participantes. Vocês vão receber alguns convites por telefone ou por e-mail. Se vocês receberem esses convites, nós pedimos encarecidamente que participem dessa pesquisa. É uma pesquisa rápida, segura e confidencial. Ela é conduzida pela IBRC, ela é uma empresa que já está conosco há muitos anos, já fez, se eu não me engano, 4 ou 5 pesquisas de satisfação aqui com a BRF Previdência, mas também ela é referência no mercado em relação à pesquisa de satisfação. E para agradecer aí quem nos ajudou, quem participou, né, nessa lógica que a opinião dos participantes é muito importante para a nossa gestão, quem participar da pesquisa de satisfação, ela vai concorrer a uma mala de bordo personalizado com o seu nome. Então, com todos os respondentes da pesquisa, nós vamos fazer um sorteio aí com as malas de mão personalizada, pensando aí já no final do ano, né? Então, nós vamos fazer essa pesquisa em agradecimento aos participantes que participaram da pesquisa. É um sorteio, tá? E aí, nós vamos fazer esse sorteio para quem participou da pesquisa. Serão sorteadas 3 malas entre todos os participantes que responderem à pesquisa. Bom, aqui estamos chegando aí no último trimestre, né? Mas para compartilhar com vocês o que nós faremos nos próximos
nos próximos meses, né? Então, agora é um mês muito puxado aqui para a administração, para a gestão. Então, nós elaboramos e aprovamos as políticas de investimentos para os próximos anos. Então, neste momento é que a área de investimento, ela juntamente com o comitê de investimento aqui, nós avaliamos o cenário econômico interno e externo, os fluxos da Previdência e elaboramos políticas de investimentos que vão vigorar a partir do próximo ano, né? Durante essa elaboração da política de investimento, nós seguimos todo um fluxo de governança, né? Que ela é revisada pelo Comitê de Investimento, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo, encaminhadas para a Previc, e a partir de janeiro do ano que vem ela começa a vigorar as novas políticas de investimentos. Outro ponto que nós também revisitamos agora no último trimestre são as hipóteses atuariais, nessa parte em especial para a parcela BD do Plano 2. Então, todas as hipóteses atuariais com auxílio de uma consultoria aqui contratada pela BRF Previdência, elas são revisitadas e da mesma forma que a política de investimento, ela segue todo o fluxo de governança e de aprovação. Orçamento de 2026, então nós também fazemos o nosso orçamento tanto administrativo como previdencial e de investimento, a partir dos projetos que nós temos para o ano que vem, as melhorias, otimizações que nós temos. Então nós fazemos o nosso orçamento para o próximo ano. E já começamos agora, ele só fica pronto em março, né? E nós divulgamos em abril do ano que vem, mas nós já começamos agora no finalzinho do ano a elaboração do relatório anual de informações. O relatório anual de informações é onde nós prestamos com um compromisso muito forte de transparência, quando nós prestamos todas as informações de resultados, de ações, de ganhos que o plano de previdência teve durante o ano. Então, nós já começamos agora no finalzinho do ano. Bom, passei agora sobre os destaques dos planos, né? E eu vou falar agora sobre os resultados do último trimestre, acumulados agora em setembro, né? O plano 2, mas para que a gente tenha uma sensibilidade de números, né? De como avança o plano 2, o plano de previdência. Então, hoje nós temos 387 milhões em patrimônio do plano 2, ele corresponde a 8% do patrimônio total da BRF Previdência. Eu acho que vocês sabem, né? A BRF Previdência tem 4 planos que nós administramos, né? E dentre ele, o plano 2 com 8%. Ele teve crescimento de 1,5%, se nós compararmos com 2024, né? É um crescimento normal para o plano 2 já é um plano maduro, então como ele é um plano fechado, nós não temos mais entrada de novos participantes, os participantes que fazem adesão aderem ao plano 3, que é o plano que está aberto hoje da BRF Previdência, então 1,5% é um crescimento normal para um plano maduro. Então, ele cresceu basicamente impulsionado pela rentabilidade obtida dos planos, né? Ele tem um fluxo de caixa negativo, no sentido que a gente paga mais benefício e resgate do que recebe contribuição, mas faz sentido pela maturidade do plano. Então, mesmo assim, nós crescemos 1,5%, né? A BRF Previdência está na posição 43ª num ranking nacional, então aqui é mais para dar uma sensibilidade de grandeza que a BRF Previdência tem. No total, ela está com 4,8 bilhões ou 4,9 bilhões em patrimônio, né? Então, numa posição entre 225 entidades fechadas de previdência no Brasil, nós estamos posicionada aí em 43ª colocação. Vou passar aqui em relação às contribuições, né, nós recebemos até setembro 7,9 milhões em contribuições, que aí são as contribuições dos participantes ativos, autopatrocinados. Nós temos no plano 2 hoje 4.248 participantes e nós pagamos 21 milhões em institutos, que são os resgates e as portabilidades, e 7,2 milhões em benefícios pagos.
Trazendo aqui alguns números rapidamente do Plano Família. Então, o Plano Família também é um plano que cresce, né? Um plano mais novo, ele é de 2021, ele tem 4,6 milhões de patrimônio, então ele corresponde só a 0,1 do total da BRF Previdência, mas porque é um plano novo também, é um plano instituído que não tem a contribuição da patrocinadora, só dos participantes, e ele teve um crescimento considerável aí de quase 25% em relação a 2024. O plano família, além da rentabilidade obtida, ele recebe um número significativo aí de contribuições. Pulei aqui. Então, nós recebemos 735 mil em contribuições ainda esse ano, nós já temos 491 participantes, nós pagamos 125 mil em resgates e portabilidades, e nós já temos um aposentado, né, uma aposentada aí que nós pagamos benefício no Plano Família que soma 14 mil reais. Tá? Esses são os números, são os dados do Plano 2, agradeço aí meu tempo e a participação de todos, e vou passar agora para o Milton para falar dos resultados de investimento. Milton, me perdoe, só se puder voltar, Vivian, o slide ali. A gente sempre fala aqui internamente, né, sobre o plano família. Aqui nós estamos com uma parcela dos participantes aqui do plano 2 que são BD, né? E esse é um benefício muito importante que fala primeiro bloco de apresentação ali da Vivian, né? A questão do benefício fiscal dos 12%, né? Muitas vezes vocês, sendo BD e às vezes não tendo mais a contribuição, tem essa possibilidade, né, de fazer o aporte aqui no Plano Família, né, criando uma nova reserva financeira para vocês, onde vocês poderiam debitar ou descontar os 12% aí que vocês são tributados de imposto de renda, né, criando uma nova reserva financeira. Benefícios, né, que vocês aqui conseguem estabelecer no plano família é que você indica quem são os herdeiros desse plano, caso você venha a faltar ou caso, né, tenha algum problema. Ele é uma reserva financeira para você, diferente dos outros planos em que os herdeiros, né, passam a seguir a regra legal, né, de esposa, filhos, né, marido. Aqui você tem a opção de escolher, né, e de repente, inclusive, criar uma reserva para um sobrinho, para um neto, né, então você pode criar essa reserva usando o mesmo benefício, né, dos 12%. Então, só queria chamar a atenção para esse ponto aqui, que acho que é muito, muito importante, a gente sempre comenta aqui internamente, mas não poderia deixar de comentar com vocês, tá? Obrigado e desculpa aí interromper. Milton, tá contigo aí. Problema nenhum, olá. Vamos falar agora dos investimentos e como eles estão distribuídos nesses planos que a gente está abordando agora. Oi. Só mais um segundinho. Então, este é o plano 2, CD. A gente obteve uma rentabilidade bastante expressiva nos juros, que é o principal veículo de investimento do plano. Ele tem 85%, quase 86%, e ficou um pouquinho abaixo da meta atuarial, mas muito possivelmente ele recupera até o fim do ano, e depois a gente tenta explicar um pouco mais porque a gente tem essa perspectiva. E os demais investimentos, como o fundo de investimento em participações, a renda variável, que é um fundo exclusivo que o plano tem, e as ações da patrocinadora também contribuíram bastante positivamente. No lado negativo ficaram os investimentos no exterior, porque o dólar se desvalorizou, perdão. Isso, na verdade, é um seguro, né? Se a gente tiver algum problema na economia doméstica, a gente tem um investimento no exterior que, em parte, compensa. Mas, de outra forma, a gente, como a moeda estrangeira, ela
impacta boa parte dos bens vendidos domesticamente, ele também traz um alívio na inflação e tanto a inflação também ela acaba pressionando os juros no sentido de fazer com que investir, poupar, continue sendo atraente para todos os agentes financeiros da economia brasileira. Então, do lado direito, a gente vê a alocação patrimonial, como eu disse, renda fixa 86%, investimento no exterior, não vou detalhar todos, mas enfim, esse é o perfil de investimento que a gente tem para o plano 2CD, e muito possivelmente esses 11 pips que a gente ficou abaixo da meta vão ser superados com a melhora aqui. Possivelmente os juros vão dar neste último trimestre do mês de 2025. Vamos lá? O plano BD2, que tem uma cara muito parecida, ele teve o desempenho um pouquinho pior, mas de todo modo, investimento nas ações da patrocinadora e principalmente em renda fixa, que compõe 92,5% do perfil do fundo, ou seja, das alocações que o plano faz, perdão, ela ainda deve melhorar a rentabilidade ao longo do tempo, porque a gente tem um movimento de redução da taxa de juros, junto com redução, que tem junto com ela a redução da inflação e que, portanto, aponta para uma melhora neste restante de ano para fechar, muito possivelmente, se não 100%, mas muito, muito próximo da nossa meta atuarial de IPCA mais 5%. Podemos ir lá para mais um plano, o plano família. Ele é um plano que tem como a dimensão dele, o porte dele é menor, mas ele tem um objetivo muito mais ousado, né? Que a meta dele é 103% do CDI. Ele ficou um pouco aquém ainda da meta. A meta dele de 103, repetindo, ela é uma meta ousada e teve uma contribuição bastante interessante da renda fixa, que é basicamente 93% do fundo, ou seja, a imensa maioria, e que, combinado com essa meta um pouco mais ousada, a gente ficou um pouco aquém, mas ainda assim, de novo, a gente deve reduzir essa diferença ao longo desse quarto trimestre, e novas estruturas de aplicação estão sendo concebidas para que a gente diminua ainda mais sensivelmente essa diferença em termos da meta do fundo, do plano, perdão. Vamos lá? Então, tentando dar um panorama do que está acontecendo no mercado, na economia global, a gente tem os Estados Unidos ainda aplicando tarifas de maneira meio que caótica em seus vários parceiros comerciais. Isso tem levado a uma repercussão no comércio global e na atividade dos Estados Unidos ainda incerta. Só que, ao mesmo tempo, o Banco Central dos Estados Unidos ele está reduzindo os juros, ele já reduziu 0,25 percentual para 4%, e diante de um mercado de trabalho porque lá o Banco Central tem um mandato duplo, né, que é de proteção da moeda e da preservação de emprego, de manutenção de um cenário de emprego positivo, ele ainda assim está fazendo reduções da taxa de juros. A inflação tem ajudado, mas nem tanto, porque ela ainda está acima da meta de lá, e principalmente o mais, digamos, discutível desta postura do Banco Central é a vulnerabilidade fiscal. Os Estados Unidos está com as contas públicas estão desequilibradas, portanto,
seria de se questionar a redução da taxa de juros. O próximo item, a gente dá uma ideia para vocês do que está acontecendo com a Europa. Vivian, por favor. Então, o Banco Central Europeu já reduziu a taxa de juros para perto de 2%, e a inflação está muito próximo disso, ou um pouquinho abaixo disso. Então, portanto, a gente já tem um cenário de juro baixo lá na Europa, e traz um pouco de incerteza, ou muita incerteza para os investidores, os conflitos geopolíticos nas várias regiões do mundo. Você tem a guerra Rússia-Ucrânia, que já vem desde janeiro de 22, mas você tem potenciais conflitos aqui, por exemplo, na América Central, e isso tem feito com que os investidores fiquem cautelosos e, de outra maneira, procure investimentos em ambientes em que a remuneração seja maior. E isso, o Brasil, depois a gente vai ver, pode ser beneficiado por essa circunstância. No cenário econômico doméstico, interno, como a gente vai ver no próximo slide, reiterando, as taxas de juros nos principais economias estão desenvolvidas, está abaixo. No cenário econômico interno, o Banco Central tem dado sinais de austeridade, reiterando os 15% de taxa de juros da Selic por um período ainda considerável, muito possivelmente entre o fim do primeiro trimestre de 26, e o segundo semestre de 26, deve ser reduzida essa taxa, começar a ser reduzida essa taxa, mas ainda assim vai ser um juro bastante elevado, e o potencial de atração da taxa de juros doméstica permanece elevado. E lembra que a gente falou um pouco antes que as taxas de juros globais estão mais baixas ou estão caindo. Então, portanto, o Brasil, que tem uma taxa de juros elevada e que só vai cair daqui 4 meses aproximadamente, começar a cair daqui 4 meses, ele pode ser um destino, como já foi, em especial no primeiro semestre desse ano. E a gente tem, reiterando, um ciclo de queda de juros para começar entre o primeiro e o segundo trimestre, e isso reitera a possibilidade de ter investimentos, ou a necessidade de ter investimentos mais cautelosos, ou seja, inflação mais uma taxa de juros é bastante atraente, até porque em 2026 a gente tem um cenário político que é muito difícil de ser antecipado e pode fazer com que o ambiente, ou mesmo a antecipação desse ambiente, seja muito divergente, e, portanto, o cenário será volátil, será bastante, digamos, incerto para o ano que vem. Na próxima página, ou no próximo slide, a gente tem as perspectivas e o monitoramento que a gente tem feito dos planos. Como eu acabei de dizer, a gente mantém o movimento de aumento da parcela a títulos indexados à inflação, que representa, ou que embute também, uma taxa de juros bastante atraente, e a gente tem, na medida do possível, esse plano menos, marcado na curva para tirar a volatilidade da remuneração do plano, mas ainda assim a gente tem tido alguma volatilidade. De outro modo, a gente está privilegiando a liquidez, a gente deve fazer novos investimentos, e, portanto, a gente precisa transformar parte dos investimentos em disponibilidade, e
daí a liquidez um pouco maior. Isso porque os fatores sobre monitoramento que a gente tem do mercado, da economia global, é aquilo que já mencionamos antes, o impacto da política tarifária dos Estados Unidos no comércio mundial, a inflação dos países todos, em especial das economias desenvolvidas, direcionando-se para a meta, e a condução da política fiscal do Fed, do Banco Central Americano, apontando para reduções de taxas de juros adicionais. Ao mesmo tempo, a gente tem que monitorar o potencial de conflitos geopolíticos e lembrando que as principais economias do mundo, as desenvolvidas em especial, ainda têm um elevado endividamento e isso faz com que a taxa de juro menor e um endividamento alto ele afaste ou traga incerteza para alguns investidores, então, portanto, buscar investimento em outras geografias passa a ser interessante. No mercado local, aquela taxa de juros de 15% já está fazendo com que o ritmo de aceleração do PIB brasileiro tenha se reduzido de maneira bastante importante e a inflação marginal também está em queda. A gente teve a semana passada o IPCA 15, que foi divulgado em 0,18%, enquanto uma expectativa do mercado entre 0,21 e 0,22, então, portanto, a inflação marginal está em queda. A gente tem também o evento da redução do preço da gasolina na semana passada, que pode também trazer redução na inflação e, por consequência, no juro real que os títulos vão cobrar ou vão remunerar. E este ambiente todo faz com que a gente possa imaginar que o quarto trimestre seja melhor para a rentabilidade relativa de todos os planos que a gente tem sob gestão na BRF Previdência. Próximo slide. Desculpe, Viviane, só voltar porque faltaram 3 bullets que a gente está monitorando, que é o fim do ciclo do aumento de juros, que deve acontecer, como eu já disse, entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem. Outro dado interessante é a dinâmica cambial, como eu mencionei, as economias desenvolvidas estão com taxas de juros baixas ou baixando, não tem uma conta pública ainda que dê tanta certeza assim, então os capitais, os investimentos podem buscar outras geografias, como ele fez já neste ano. A gente percebeu um influxo de recursos na economia brasileira, no mercado brasileiro, e então, portanto, a gente pode ter aquele movimento combinado de inflação cadente e juros um pouco menores por conta da inflação cadente, reiterado pela entrada de capital estrangeiro. Ainda assim, a gente tem que lembrar que o Brasil ainda tem problemas fiscais de alguma importância, e isso, inclusive, sempre traz dúvidas sobre a sustentabilidade das contas públicas de quando em vez. Vamos lá? É isso. Obrigado, estamos disponíveis para as dúvidas que vocês possam ter. Obrigado, Milton. Obrigado, Vivian, aí pela apresentação, né, dos pontos. Acho que só para fazer um fechamento, enquanto pode chegar alguma eventual dúvida, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer para vocês mais do que as simples informações aqui do trimestre, né? É o nosso modelo de gestão que a gente tem aplicado e tem seguido, né? É uma gestão para resolver problemas da entidade, para melhorar temas relacionados aqui ao ERP, como a Vivian trouxe, né? Estamos aí atentos às mudanças de legislação que acabam impactando a política de empréstimo,
oportunidades com a questão do imposto de renda, né, questão tributária. O Milton trouxe bastante pontos aí relacionados à rentabilidade e também aos cenários, né? Só lembrando que rentabilidade, como nós temos aqui o nosso objetivo da parte dos planos BD, é conseguir garantir o pagamento de todos os benefícios até o final da distribuição da curva, né? Mas nós temos também os planos CDs, em que a gente busca uma rentabilidade. Obviamente, nós aqui não estamos para ficar tradando oportunidades no dia a dia, né? A gente não fica vendendo e comprando, buscando alguma oportunidade, tanto que a maior parte do patrimônio dos planos estão alocados aí em títulos públicos, né? Buscando imunizar e buscando ter rentabilidades acima do que são as nossas metas, independente de qual plano, mas sempre atento a qualquer mudança, seja no mercado internacional, seja no mercado local, seja numa questão de uma revisão de uma política fiscal, né? Então o Milton trouxe bem aí o que aqui a entidade tem buscado, né? Com o objetivo principal, que é proteger o patrimônio de vocês, né? Então, sempre a nossa conduta de governança aqui sempre muito alinhado desde do comitê de investimento, né? Agora, daqui a pouco teremos aí a participação da auditoria da BRF aqui nos nossos processos. O Valmir está aqui conosco, né? Foi um avanço grande que nós também trouxemos aqui para a entidade, para demonstrar a clareza, né, de todos os nossos processos. Acho que dá transparência e confiança, tanto para o participante quanto para a patrocinadora, de tudo que está sendo executado. Então foi mais um grande avanço em gestão que nós trouxemos aqui para a entidade esse ano. E é isso, né? A gente, então, alinhado com todas as nossas políticas, seja da SA trazendo para dentro da Previdência, alinhado com o Conselho Deliberativo, então todas as nossas decisões aqui, elas são, se necessárias, submetidas e aprovadas aí pelo Comitê Deliberativo, pelo Conselho Deliberativo, perdão. Então, é mais para trazer para vocês essa questão, né? Rentabilidade, como o Milton também trouxe aí a questão do IPCA, obviamente em alguns momentos ela nos favorece, em outros momentos ela acaba nos penalizando, mas o trabalho está sendo feito e bem feito, né? Eu acho que essa é a grande mensagem aí que a gente gostaria de trazer para vocês, né? Que acho que é a tranquilidade de saber que estamos aqui todos comprometidos, cuidando do dinheiro de vocês. Queria abrir para perguntas, não sei como é que está o nosso chat aí, se tem alguma pergunta que ficou pendente. A Vivian aqui acho que ela já deu uma repassada e vai conduzir com vocês, então. Nós temos um comentário aqui do César, né, agradecendo pelas explanações e em relação à rentabilidade dos planos, como sugestão adicionar na apresentação o desempenho do último trimestre, comparando do trimestre, né, comparando com o último trimestre. É claro, César, é possível, nós vamos implementar essa melhoria, se a gente tiver aqui o teu contato, a gente pode inclusive passar por e-mail esse comparativo, né, da rentabilidade desse trimestre comparativo a outro trimestre, mas já para as próximas apresentações nós incluiremos sim. Obrigada aí pela consideração, César. Eu acho que não temos o Valmir Grolin comentou, mandou que a equipe deu os parabéns aí pela apresentação e obrigado pelo resultado e pelas apresentações. Obrigada, viu, Valmir? O Valmir é um dos nossos conselheiros fiscais, né? Também sempre muito bem presente, muito bem. Nós temos um bom contato aí com o Valmir, sempre nos apoiando aí na gestão da entidade. Muito obrigada, viu, Valmir?
E aqui a Rose... Não, só para falar que a Adriana, eu não consegui ler o nome todo dela, mas ela também agradeceu a explicação ou a explanação, e nós aqui agradecemos a sua participação, Adriana. Excelente. Pessoal, a Rose acabou de colocar aqui o link para a nossa pesquisa em relação a esse evento, né? Então, as considerações e as observações de vocês são muito importantes aqui para a gestão, para que a cada vez a gente possa fazer uma apresentação de resultados mais efetiva e que, de fato, traga as informações que vocês gostariam de conhecer mais, de estar mais atualizados em relação ao Plano 2. Então, eu convido a todos aí para acessar o link e preencher essa pesquisa de satisfação. Ela é bem rapidinha, ela não leva 1 minuto aí para preencher, e aí nós agradecemos bastante.